Hoje o papo é radiografia, né? E quando a gente fala em domiciliar, em hospitalar, é de certa forma até um tabu, né? Eu lembro que, e aí já começando aqui o nosso bate-papo, eu lembro que na minha graduação, quantos anos? Vai fazer quase 20 anos aí, foi 2003, vai fazer 20 anos, próximo ano. Na minha graduação, o que é que eu ouvia dos meus professores, especialmente na cirurgia? Não extrai dente se você não tiver radiografia. E aí eles davam os motivos, muito justos, né? Você extrair, você saber se tem uma anquilose, saber se não tem uma lesão ali próxima, uma coisa importante, enfim. Então, é muito justo que a gente se preocupe em radiografar o paciente antes de fazer, especialmente procedimentos cirúrgicos, mas para outros procedimentos também. O fato é que na graduação a gente viu muito isso, né, gente? Como eu falei, já vão fazer quase 20 anos, mas eu lembro muito bem. Só o que aconteceu? Não comigo, mas acontece com muita gente até hoje. Sai da graduação e vai para a realidade. Na realidade de consultório particular, na maioria das vezes se tem radiografia, quando não se tem, se solicita, etc, etc. Mas e lá na unidade básica de saúde? E lá no pessoal que vai para o PSF? Consegue fazer as radiografias? Na maioria das vezes, não. Né? Aí começa a dar aquele nó na cabeça. Como assim? Minha vida inteira eu escutei que precisava de radiografia. Pois é realidade. Por que eu tô contando essa historinha pra vocês? E aproveito agora esse intervalinho pra dar boa noite de novo pra quem tá chegando. Né? E é só o que tem dente pra tirar, né, Luiz? É isso mesmo. Vai pro PSF, não tem raio-x e só o que tem é dente pra tirar. E vai fazendo, sem raio-x, né? Se arriscando ali, tá? Muito bem, o que aconteceu com a gente, com a H3 Odonto, durante muito tempo, no domiciliar e no hospitalar? Sim, nós fizemos planejamentos e nós fizemos procedimentos inúmeros, sem radiografia. Mas por que, Diana, não existia equipamento de raio-x? Existia equipamento de raio-x portátil. Né? Não faz tanto tempo assim, existia. Não era uma realidade para todo mundo. Se você for procurar, tem gente que tem equipamento portátil desde 2000, desde antes disso. Tá? Então, assim, existia. Agora, não era uma realidade, os preços muito altos, aquela questão da Anvisa, que não saía nada muito concreto de como a gente deveria agir naquele momento. Então o tempo foi passando e a gente aprendeu a trabalhar, a raciocinar sem ter a radiografia. A gente aprendeu a lidar com a situação. Então durante muito tempo, aquele paciente que de repente a gente ia fazer uma radiografia para entender se era tal ou tal procedimento, a gente discutia e chegava a um consenso de fazer o procedimento X e não o Y, muitas vezes preservar, muitas vezes medicar, acompanhar, enfim. E às vezes fazer mesmo, extrair, fazer um curativo, muitos curativos endodônticos foram feitos. Isso aconteceu mais ou menos de 2007, e eu estou me referindo ao nosso serviço, até 2017 ou 2018, quando a gente de fato comprou o equipamento de raio-x. Só que mesmo comprando o equipamento de raio-x, e aí a gente vai discutir aqui o que é que está na lei, o que é que não está, nananana, mesmo comprando, a gente viu que a gente não podia usar tanto assim como nós gostaríamos. Né? No consultório, se você tem um paciente que precisa fazer uma bateria de exame radiográfico intrabucal, você vai lá e faz tudinho. Né? Ok, ou encaminha para fazer num serviço que vai dar no mesmo, vai fazer tudinho lá. Mas no domicílio existem algumas peculiaridades, alguns cuidados que precisam ser entendidos e colocados em prática para que a gente não tenha, né, ou que a gente não venha a ter problemas, e a gente vai discutindo isso daí. Gente, falando em H3 Odonto, falando no nosso serviço, todo mundo sabe que a gente trabalha com cursos, que a gente trabalha com mentoria, e deixa eu já contar aqui para vocês a novidade, que não é tão novidade assim, porque desde que começou a pandemia que a gente vem anunciando que a gente está com um curso online, que a gente tem a mentoria e também anunciamos desde aquela época as nossas imersões. O que é imersão?
o aluno, aquele colega, né, cirurgião dentista, que já fez o curso de odontologia domiciliar com a gente, ou o privado, né, perdão, ou online ou presencial, ele vem para Natal e ele tem a experiência de 2 dias com a gente. A gente já vai ter essa primeira possibilidade agora em abril, 11 e 12 de abril, tá? Então quem tiver interesse, tiver algum aluno nosso aí, eu queria ter essa experiência, entre em contato com a gente agenda direitinho, a gente vai fazer atendimento, a gente vai ver a parte de gestão junto, a gente vai fazer treinamento de cuidador, bem legal. Uma imersão assim, top das galáxias. Então aqui só um parênteses, porque a gente estava falando no nosso serviço, como que a coisa evoluiu em relação ao raio-x. Então já faço aqui esse parênteses. E aproveitando que já teve um parêntese, gente, chama os amigos. Ó o aviãozinho aqui embaixo, clica aí no aviãozinho e encaminha para os amigos, tá? Que possam se interessar sobre o tema. Lembrando, o tema do nosso encontro de hoje, da nossa aula de hoje, é raio-x, radiografia em domicílio e em hospital. Para quem está chegando agora, boa noite. Para quem está chegando agora, a gente estava comentando aqui o que aconteceu com a gente, né, na H3 Odonto. Então, trabalhamos sim muito tempo sem raio-x, né, assim como acontece em outros locais, mas hoje a gente conta com o equipamento. Porém, a gente entende que a gente não pode usar de forma tão rotineira assim. A gente vai discutir sobre isso. Durante o tempo que a gente esteve sem o equipamento de raio-x, a gente aprendeu a lidar com isso, a gente aprendeu a trabalhar sem o equipamento. A maioria dos serviços não tinha, né? E a maioria ainda não tem. É muito caro, né, gente? É muito caro ou é muito dinheiro para se pagar, né? É muito relativo, caro e barato é uma ideia muito subjetiva de cada um. Mas o fato é que é muito dinheiro, né? Se a gente parar para pensar, o equipamento de raio-x hoje, que é o topzão, né, assim, que todo mundo deseja, ele tá na faixa de 16 mil, 16.500, quase 17 mil, né? Só o equipamento, né? Se você quer trabalhar com o sensor, para não ter que estar usando película, revelando, o sensor, um tá custando 10.500, o outro tá custando acho que 13.500, deixa eu confirmar aqui. E isso foi 13.500, isso foi uma cotação de agora, da semana passada, né? O equipamento é muito bom, né? Se eu não me engano, Disa tem esse equipamento, tá aí agora, acho que outras pessoas têm também. O equipamento é muito bom, existem outros mais baratos, né, mais em conta, que são viáveis, assim, na verdade depende muito da pessoa, né, mas assim, é bem mais em conta e, claro, deixa um pouco mais a desejar em relação ao que é, né, o que custa mais. Mas enfim, professora, eu tenho que ter um equipamento de raio-x para fazer home care? De jeito nenhum. Professora, se eu quiser comprar, eu posso? Deve, né? Se organize para comprar em algum momento. Eu tô rindo aqui com Luísa, misericórdia. Pois é, misericórdia, né? Então, assim, quando a gente comprou, ele foi 12 e alguma coisa. Agora ele tá 16 mil. Tudo aumentou, né, gente? Na pandemia. Então, assim, quando a gente fala de radiografia em domiciliar, em hospitalar, ainda é um tema novo, assim, não é uma coisa que você vê, procura aí, né, nas lives, né? O pessoal não fala muito sobre isso. Ainda é algo que às vezes até tem gente que se assusta. Nossa, existe? Né? Existe equipamento de raio-x portátil? Eu não sabia, né? Odontológico, eu não sabia. E o fato, como eu disse, é que a maioria dos serviços ainda não conta com esse tipo de equipamento, né? E aí, se você vai usar sensor ou se você vai usar película, vai ser uma escolha sua, a gente já vai falar sobre isso. Mas uma coisa ou outra é trabalhoso. Apesar do equipamento ser leve, né? Esse que é o melhor de todos, ele é leve, ele não tem 2 quilos. Ele é fácil de transportar, né? Você tem uma maletinha própria dele. Mas e aí? Você vai usar película? Tem que levar um monte de coisa. Você vai usar sensor? Tem que levar o computador, tá? Então a logística é meio complicada. Mas quando você coloca na balança, poxa, tá fazendo toda a diferença dos meus atendimentos e eu posso comprar, por que não? Né? Por que não oferecer esse diferencial pro meu paciente? Luísa, você tocou num assunto aí que é essa questão do aluguel, né? Vou aluguel da H3 Odonto. Pois é, Luísa. Essa questão do aluguel, a gente até teve aqui em Natal algumas pessoas no começo que eu quero alugar e tal. E a gente colocou a seguinte situação: é viável, tem algumas pessoas que alugam numa boa, mas precisa ver como é que funciona a questão do seguro, né? Então os nossos equipamentos, eles são todos segurados.
Graças a Deus, porque já tivemos alguns problemas e o seguro cobriu. E aí o que acontece? Para o seguro cobrir algo que aconteça, alguma situação que aconteça, é necessário que a pessoa que está lá com o raio-x seja uma pessoa do serviço. Tá? Então, por exemplo, recentemente, uma colega nossa aqui de Natal, uma odontopediatra, precisou fazer uma radiografia em um paciente recém-nascido, né? Tinha nascido com um dentinho, ela queria ver se era neonatal, o que era, enfim, Natal, etc. E aí ela foi fazer o raio-x, mas o nosso funcionário foi junto, porque o nosso funcionário, ele é H3 Odonto, ele é do serviço, ele é carteira assinada do serviço. Então, se acontecer alguma coisa, o equipamento cair no chão, quebrar, ou se houver algum furto, alguma coisa, o seguro vai cobrir, porque o nosso funcionário estava junto. Tá? Então, assim, tem esses detalhes, né? Quando você assegura, quando você... Porque senão, o que vai acontecer? A pessoa vai querer alugar, vai usar, vai dar um problema e aí ela vai ter que comprar um outro, ou vai mandar consertar. E aí o gasto é muito maior. Então, sim, né, existe essa possibilidade de alugar, né, de fazer locação, mas precisa ser bem acordadozinho para ser bom para ambas as partes. Né? Então, Luísa, estamos à disposição para conversar. Né? Luísa é daqui de Natal. Luísa está fazendo curso agora, né? Se eu não me engano, entrou agora há pouco tempo. Legal. Vamos embora, gente. Bom, a demanda está aumentando. Quando eu falo de demanda, eu não estou falando de paciente. Também está aumentando, graças a Deus. Mas não é isso. A demanda por raio-x está aumentando. As pessoas já sabem que existem. Então, a gente tem muitos colegas aqui em Natal, por exemplo, que fazem atendimento domiciliar de um jeito ou de outro, mas que não fazem raio-x. Na hora que precisam, entre em contato com a gente. A gente mesmo vai e faz. Ah, precisa fazer uma bateria, o paciente vai fazer um transplante, vai fazer uma quimioterapia, precisa fazer uma bateria. E aí a gente vai lá e faz, tá certo? Aproveito agora que tem mais gente aqui presente para lembrar duas coisas a vocês antes da gente fazer as 4 perguntinhas cruciais que vão nos guiar durante toda a live. Duas coisas. Primeiro, muito em breve, provavelmente nas próximas semanas, a gente vai estar fazendo as nossas lives no YouTube. Tá? Os nossos encontros, as nossas aulas não serão mais aqui no Instagram, serão no nosso YouTube. Então, já aproveita, agora, quando terminar a aula, vai lá no YouTube, já se inscreve lá no canal, fazer como minha filha, se inscreve no canal e a gente vai estar lá esperando vocês, tá? Não vai acontecer mais aqui no Instagram. Aqui a gente vai deixar só uma plaquinha dizendo, gente, estamos no YouTube, tá? Então, o YouTube é H3 Odonto, do mesmo jeito que tá aqui no Instagram. Primeira coisa. Segunda coisa, falei há pouco tempo, mas vou lembrar agora e teve mais gente que chegou aqui depois. Estamos abrindo agora as vagas para as nossas imersões. Já falamos de imersão desde 2020, quando lançamos o curso online e as mentorias. Né? Então, atenção, alunos da H3 Odonto que fizeram um curso de domiciliar ou hospitalar. No caso, o domiciliar, o online ou o presencial, que queiram acompanhar a gente no serviço, né, participar dessa imersão, desse momento bem VIP, assim mesmo, né? Então, um dia e meio, 2 dias, entre em contato com a gente vai fazer visita para atendimento, a gente vai fazer treinamento de cuidador, a gente vai ver como funciona toda a parte de gestão, vocês vão conhecer a nossa sede, que aliás, gente, tá ficando linda. Sabe como é, né? Quando a gente vai reformar, sempre tem uma coisinha, a gente tá esperando ficar assim, topzão, pra gente receber vocês. E aí, já está programada, tá? 11 e 12 de abril, 11 e 12 de abril, Paty, 11 e 12 de abril, Luísa! 11 e 12 de abril agora, já tá em cima, a gente vai abrir as primeiras vagas para esses dias pra imersão. Até eu tô ansiosa. Não vejo a hora de chegar esse dia. Legal, gente? Já chamaram os amigos? Já foram lá no aviãozinho aqui embaixo? E chamaram os amiguinhos, os aviãozinhos, ó. Os amigos de vocês que podem se interessar pelo tema. Vamos começar, de fato, a conversar? Quem sabe, né, Paty? Se organiza aí. Eu sou doida pra conhecer a Patrícia, gente. Essa figura é única. Sim, Luísa, vamos falar. Vamos passar pra vocês os detalhes, viu? Muito bem, gente. Seguinte, as perguntinhas que nós vamos responder aqui são: primeiro, o que eu preciso para fazer raio-x em domicílio e para fazer raio-x em hospital? O que é que eu preciso ter?
né? Depois, quais são os equipamentos? Só existe um, existem vários. Quais são os equipamentos? Depois, é ou não é permitida a realização de radiografias odontológicas em domicílio e hospital? A gente faz, mas está errado? Ou tudo bem? Existe essa possibilidade, sim. E a quarta pergunta, e se eu não disponho do equipamento? Eu não tenho o equipamento. E agora? Tá? Então a gente vai conversar sobre essas 4 perguntas. Deixa eu ver aqui. 4 perguntinhas. E aí a gente já pode ir começando. Eu tô animada, eu também estou. Olha só, gente. Primeiro, o que preciso? Primeira pergunta. O que é que você precisa? Vamos lá. Lenilze, que entrou aqui agora. Oi, Lenilze. Lenilze tem um serviço de domiciliar, de hospitalar, ou tá querendo começar e tá na dúvida de como funciona para ter o atendimento com raio-x portátil. O que é que ela precisa? Então vamos lá, Lenilze. Primeiro de tudo, você tem 2 opções. Opção 1, trabalhar com película. Se você vai trabalhar com película, aquela tradicional que a gente sempre usou a vida inteira, o que é que você vai precisar? Do equipamento, claro, a gente vai já conversar sobre esses equipamentos. Você vai precisar das películas, né? E você vai precisar dos posicionadores para as películas. E você vai precisar dos aventais de chumbo. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter avental de chumbo. Ah, não, porque é domiciliar, é hospitalar, é complicado levar. Eu falei que a logística é mais chatinha, mas a gente se organiza. A gente já se organizou, a gente tem uma mala. O avental de chumbo ele vai de um jeito que ele não dobre, porque senão quebra o chumbo. Mas tem que levar. Não dá pra ficar fazendo raio-x. Quando eu vejo assim, às vezes, sabe, alguém que comenta que faz, eu falo, e o paciente? Ah, porque eu não posso levar. Você não quer se proteger? Ok, mas e o paciente? E o cuidador que tá ali ajudando a segurar? Esse pessoal tá com o avental de chumbo? Quando você começar a fazer mais raio-x, você vai ficar levando radiação? No consultório você não usa ou não usava? Por que não vai usar no domicílio, no hospital? Tem que usar sim, tá? Então, de novo, quero fazer meus procedimentos, minhas radiografias com película. Tenho que ter avental de chumbo, tenho que ter um equipamento. No caso da gente, a gente usa o da Diox, que é esse que é muito bom mesmo, levinho, fácil de transportar, mas é mais caro. Ou custa mais dinheiro, né? Tem que tirar mais dinheiro do bolso. As películas e os posicionadores. Primeiras coisas, essas 4. Avental, equipamento, película e posicionador. Tá? Isso para você fazer a radiografia. Mas e para revelar? Aí você tem a opção de revelar no consultório. Mas quando você decide revelar no consultório, você está perdendo aí de fazer um diagnóstico ali na hora. Ou, de repente, sua radiografia não ficou boa e aí você não vai ter como repetir, porque você já está no consultório. Tá? Então, existe essa possibilidade de revelar no consultório? Existe. Mas é muito melhor a gente revelar na casa do paciente ou lá no hospital. Você já tem ali na hora aquele diagnóstico que você precisa. Então, por exemplo, esse bebezinho recém-nascido que foi fazer radiografia, a dentista que foi estava me contando que a primeira não ficou boa, teve que fazer a segunda. E aí você vai expor o paciente e vai fazer 2, 3 para garantir? Isso não existe. Isso não existe. 3 aventais, Renata. E a depender 4. Porque assim, se você considerar que você vai fazer a ativação, que o paciente é um paciente que se mexe bastante, que vai precisar de 2 pessoas, uma para segurar a película, outra para segurar o paciente, um pouquinho dar aquele apoio, pode ser 4. Então, 3 a 4 aventais, 3 pelo menos. Então, avental de chumbo, equipamento, película, beleza, mas eu quero revelar. E aí, ó, eu quero revelar no domicílio do paciente. Tá aqui uma fotinha que mostra a revelação, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aí. A gente tem várias fotos legais, assim, da câmera escura montada. Sim, gente, a gente não tem ainda o sensor. A gente trabalha com película. Dá certo? Dá, demais. Temos planos de comprar sensor? Temos, pra logo. A gente vai precisar comprar. Provavelmente um dos 2.
Tem o sensor menorzinho que é simulando, é mais próximo da película infantil. E tem o maiorzinho que é mais próximo do adulto. Então, provavelmente, a gente vai comprar o do adulto. A gente precisa decidir isso direitinho, porque já disseram pra gente que o pequeno, o menor, ele faz, às vezes, do adulto tranquilamente. Então, precisa ver. Bom, a câmera é essa, Luísa. Tá aí. A câmera que a gente tem, igualzinha que a gente tem no consultório. Como é que é a logística de guardar tudo isso? Tem até um Reels lá no Instagram da gente que mostra como é que a gente guarda tudo isso. Quem for fazer a imersão vai ver isso ao vivo e a cores. Tá? Então tá lá tudo bonitinho, de um jeito que não quebra, tal. Precisamos levar as garrafinhas do revelador e do fixador, né, fechadinhas. E aí, ó, mostrar aqui outra imagem pra vocês. Essa foto eu acho linda. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É linda essa foto, né? Olha só que negatoscópio mais maravilhoso, mais caro do mercado. A gente não precisa de negato, né, gente? Não precisa, assim... Quer ter? Melhor, claro. Tem gente que olha no celular, tem aquela opção que você coloca lá e consegue ver, né? Então, não é aquela necessidade extrema, tá? Mas a gente tá aí, ó. Luzinha de fundo, consegue ver bem a radiografia. Se forem várias radiografias, leva a colgadura grande. Importante, né? Que tenha a colgadura grande. E aí, sendo a grande ou a pequenininha, você pendura lá no varal. Deixa secando enquanto você faz o atendimento. Eu saí da casa do paciente e ainda não terminei, as radiografias ainda não secaram. Pendura lá no retrovisor do carro. Já fez isso diversas vezes. Aí vai secando até o consultório, quando chega lá organiza tudo, se for o caso. E haja coisa pra levar, né? É uma mudança. Mas, Luísa, é uma mudança, é muita coisa? É. Mas quando você organiza tudo, quando tá tudo no seu devido lugar, tudo com script, tudo com checklist, tudo organizadinho, é uma maravilha. É uma maravilha, tá? Então, voltando, quero trabalhar com película. Deixa eu sair daqui. Quero trabalhar com película. Beleza. Preciso de quê? Voltando. Aventais de chumbo, então pelo menos 3, se puder ter 4, nós temos 4 no serviço. O equipamento, que pode ser o Diox, pode ser outros. Vou mostrar pra vocês outras opções. Películas, já que você vai trabalhar com película, né? Os posicionadores, que muitas vezes a gente não usa, depende muito do perfil do seu paciente, né? Tem paciente que, às vezes, colocar um abridor de boca e segurar, fazer lá a técnica da bissetriz é melhor. E aí vem câmera escura, as cartelas, pra organizar, porque já sai de lá tudo bonitinho. Inclusive, nas nossas colgaduras grandes, aquelas múltiplas, o que a gente fez? Cada pontinha dela, a gente escreveu os números dos dentes. Por exemplo, 14, 15 em uma, 16, 17, 18. Como é que a gente escreveu? Eu tenho uma sócia que é mestre nisso. Ela pega a broquinha lá e faz do jeito que marca os instrumentais. Então ela coloca lá naquela pontinha 14, 15, no outro 16, 17, 18. Na hora que a revelação acontece, seu funcionário, ou seu colega dentista, ou você mesmo, revela e já coloca ali no lugar certo. Vai facilitar a tua vida, né? Quando chegar no consultório para organizar tudo aquilo, vai ser muito melhor, tá? E também, claro, fixador e revelador. Renata, vamos lá de novo? Quero fazer odontologia domiciliar, quero fazer odontologia hospitalar usando equipamento de raio-x com película. O que é que eu preciso? Avental de chumbo, pelo menos 3, talvez 4. Equipamento de radiografia, intraoral, obviamente. As próprias películas, os posicionadores. Isso para fazer o raio-x. E para revelar, a câmera escura, as cartelas e as colgaduras, unitárias ou não, o fixador e o revelador. Belezinha? Todo mundo acompanhando? Professora, eu quero comprar logo o sensor, quero trabalhar logo com o sensor. Joia, né? Não é porque, não, tem que começar devagar, tem que começar, mas você já sabe o que quer, tá tudo organizado na sua cabeça, a gente já sabe que vai dar certo, porque você vai seguir todas as orientações da H3 Odonto. Por que não? Tá com condição? Compra, ótimo, né? A gente comprou o equipamento, aí agora a gente tá de mudança de sede, muitos gastos, a H3 Odonto, né, bancando tudo pra gente, mas muitos gastos. Então daqui a pouco, quando as coisas diminuírem mais um pouquinho, tudo ficar organizado, a gente vai comprar. A gente tem em mente comprar o sensor, tem em mente comprar outras coisas que são mais caras um pouquinho, né?
vai custar mais pra gente, então a gente vai se organizar para isso. Muito bem, quero usar sensor na OD ou na OH. E aí? O que eu preciso agora, gente? Preciso do avental de chumbo? Claro, do mesmo jeito, né? Preciso do equipamento? Claro. Só que agora, em vez da película, eu vou ter o sensor, né? E vou precisar dos posicionadores também. Isso tudo para fazer a radiografia. Preciso de exatamente a mesma coisa, trocando a película pelo sensor. E para fazer a revelação, né, para poder eu ver ali o resultado, preciso de um computador, um notebook. Então, assim, a logística de levar uma câmera escura é ruim, mas levar o computador também não é muito fácil, né? O peso, enfim, colocar na balança, entender o quanto é que você tem aí para essas coisas, o quanto você separou nas tuas contas aí para investir e entender o que é melhor para você. Certo? Então, se vai trabalhar com sensor, vamos revisar. Quero fazer odontologia domiciliar, hospitalar, usando o equipamento de radiografia portátil, mas eu quero usar sensor. O que eu preciso? Os aventais de chumbo, o sensor, o equipamento de radiografia, os posicionadores e o computador com toda a sua parafernália lá, né, os fios, etc., para poder você ter acesso à imagem ali. Professora, tem gente que usa de rotina? Sim, tem gente que já está usando aí com sensor, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Luísa. O aparelho que bate, o profissional fica na mesma sala que o paciente? Isso. O equipamento você segura, ele tem um anel que faz com que a radiação passe nas suas laterais, né? Passe aqui nas suas laterais. E você segura. O ideal é que você segure, se você conseguir, com os braços esticados. Tem que ficar bem na sua frente. Inclusive, o próprio Diox, que é o que a gente usa, eles têm um videozinho. Se você quiser, Luísa, me chama, me dá um oi no WhatsApp que eu te mando esse vídeo. É um videozinho mostrando quais são as posições, como é que você deve fazer, né? Para que você tenha sucesso nas suas radiografias. Como é que eu falo de sucesso? Para você não pegar radiação, mesmo estando com o chumbo, né? É importante. Tá bom, gente? Então, eu queria voltar aqui nessa questão do avental de chumbo. Importantíssimo, importantíssimo, tá certo? Então, não deixem de ver isso também na hora que vocês optarem por fazer radiografias intraorais nos pacientes em domicílio e em hospital. Ok, vamos falar dos tipos de equipamento, né? A gente falou aqui muito do Diox. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho uma fotinha do Diox para vocês. Ele tá até na divulgação da live. Essa fotinha que mostra aqui é o Diox. A paciente é domiciliar. O anel que a gente tava falando, Luiz, acho que você consegue ver ele aí, transparentezinho, próximo do paciente. Então, veja que é um equipamento pequeno, né? Claro que você tem que tratar dele como se fosse um filho. Ele tem uma alcinha na lateral, bem legal, assim, fácil de segurar. Eu acho que eu tenho outra foto aqui usando raio-x. Dessa vez é uma foto nossa. Deixa eu ver se tá aqui. Acho que eu não trouxe essa foto pra vocês. Mas, olha aqui. Aqui é a doutora Kézia do nosso serviço, faz parte da nossa equipe, fazendo também outro raio-x em casa, né? Vejo todo mundo com o colete, tudo bonitinho. Essa paciente é uma paciente colaborativa, é uma paciente que nos ajudava. E aqui, aqui, ele, né? Então a gente já tem outros, surgiram depois, semelhantes, às vezes com um custo um pouquinho melhor. Tem outras marcas, viu, Cristiane? Né? Então, assim, tem algumas pessoas que já estão usando outras marcas, que estão gostando, né? Então, a gente ainda precisa ouvir outras pessoas que estão usando esses equipamentos. Aqui o Diox, que ainda é o topzão, né? Então, como eu disse, menos de 2 kg, se eu não me engano, ele pesa 1,8 kg. Ele é muito fácil de transportar, de montar. Sabe aquelas maletinhas de laser? Não chega nem a ser de laser, que laser é grande, ainda é menorzinho. Aquelas maletinhas pequenininhas, a gente consegue acoplar ele todinho lá. Então ele se coloca de um jeito que ele fica todo bonitinho, não se mexe, tá? Porque é um equipamento delicado, ele não pode ser transportado na mão, solto dentro de uma mala, dentro de um saco plástico, não. Ele tem que estar numa maletinha toda fechadinha. O nosso, que é exatamente esse,
Ele fica numa maletinha preta e essa maletinha preta, por sua vez, ela fica dentro de uma mala maior. Como eu disse, para os que não estavam aqui, vou repetir, a gente tem um Reels no nosso Instagram que mostra exatamente como que a gente guarda. Então é a maletinha preta que vai dentro da mala grande. E o que é que vai nessa mala grande? Todo o restante dos equipamentos, vamos dizer assim, que nós comentamos aqui. Então vão os coletes, vai a câmera escura, vão revelador e fixador, película, etc, etc. Tá bom? E aí, ó, deixa eu mostrar aqui outros. Aqui pra vocês. Aqui, ó. Outros equipamentos. Alguns semelhantes a esse que eu mostrei pra vocês. Outros de uma forma mais pesadona, né? Mais difícil de transportar. O pessoal tem muita queixa. Mas que funciona, custo menor. Tá? Então, se alguém tiver interesse, pode me chamar no privado, que eu passo contato, tudo para vocês procurarem saber informações. Tá? O que acontece com o Diox, especificamente? Deixa eu sair aqui novamente. O que acontece com o Diox, especificamente? O Diox, ele... Aqui, ó, 1,8 kg, que eu confirmei com vocês. Ele tem uma garantia boa, né? Uma garantia razoável, você pode aumentar essa garantia. Ele é sem fio, isso é muito vantajoso, né? Tem outros sem fio também. Então ele avisa quando a bateria está descarregando, descarrega, tá? E aí, assim, aquela coisa da logística, gente, que eu explico para vocês. No nosso trabalho de gestão, a gente fez questão de separar um momento específico toda segunda-feira para nossa funcionária olhar se os equipamentos estão carregados. Então, raio-x, laser, fotopolimerizador. Me lembrando desses 3 agora, mas tem mais, tá? Porque não pode acontecer de você se organizar todinho para ir para um atendimento, fazer raio-x, quando chegar lá, o raio-x não tá carregado, aí tem que botar para carregar, que a gente anda com tudo, né? Para carregar se for necessário. Mas é um transtorno, né? Então isso tem que estar sempre sendo visto. Beleza? Então estão aí os tipos de equipamentos, algumas opções, e vão surgindo outras do mercado. Tem algumas opções, inclusive, que são importadas, mas que não tem o registro na Anvisa, então a gente fica sem poder utilizar. Vamos falar de resolução, né? Pode ou não pode? Professora, não acredito que a senhora está até aí falando sobre raio-x e vai dizer agora que não pode. Pode, minha gente. Pode. O que acontece? Durante muito tempo, a vigilância sanitária se posicionava de uma forma que me deixava um pouco confusa, nos deixava um pouco confusa. Como assim? Ela dizia que a gente podia usar o equipamento, esses equipamentos portáteis, né, de radiografia intrabucal. A gente podia usar, mas que a gente precisava ter um braço ou aquela coisa do chão, né, aquele pé, aquela perna. Como assim? Né? Vou fazer um atendimento domiciliar e vou levar uma furadeira, sei lá, um prego, um martelo, porque eu preciso botar o braço, tem que levar o braço que não cabe no meu carro, né? Levar o braço para casa do paciente para poder grudar na parede, não existe. Não existe, né? Então assim, pode usar, mas desde que tenha, não. Aí o que aconteceu? Em 2019, abri aqui para vocês o que a resolução diz, mostrar aqui pra vocês bem direitinho. Aqui, deixa eu ver se é essa. Aqui. Vou tirar um pouquinho aqui vocês de campo pra vocês conseguirem ler. Vamos lá. Ó, artigo 7 e 9, tá? Resolução 320, não é isso? O que é que essa resolução diz, de 2019? O que é que ela diz? No artigo 79, fica proibida toda exposição que não possa ser justificada, incluindo a realização de procedimentos radiológicos em domicílio. Opa! Mas desde que não possa ser justificada. Então, o que é esse desde que não possa ser justificada? Não pode, exceto quando for inexequível ou clinicamente inaceitável remover o paciente a um serviço de saúde. Então isso já mostra que, vamos com calma. Não é simplesmente ir lá e fazer. Esse paciente precisa realmente dessa radiografia? Gente, quantas e quantas vezes de repente a gente não fez uma radiografia só para a gente saber determinada informação, mas a gente não faz nada com aquela informação. Eu vou fazer uma radiografia para saber se esse dente é passível de ser extraído. Tá,
fez a radiografia, ok, dá para extrair do ponto de vista odontológico, mas é um paciente que não pode passar por um procedimento cirúrgico, sei lá, por qualquer motivo. Então, para que radiografou? Sabe? A gente precisa ter esse raciocínio também. Vamos radiografar quando é necessário. Eu preciso da radiografia para ter a minha tomada de decisão. Eu preciso da radiografia para decidir se eu vou fazer isso, isso ou aquilo. Se a radiografia não vai mudar meu raciocínio, se a radiografia não vai mudar a minha conduta, não é nem meu raciocínio, pode até mudar o raciocínio, mas se ela não vai mudar a minha conduta, não vai interferir na minha conduta, será que precisa? Então, considerar isso e considerar também a possibilidade de ser inaceitável remover o paciente para um serviço de saúde. Então, às vezes, precisa da radiografia, ela é importante para mim, ela vai interferir na minha conduta, mas é viável levar o paciente para um serviço, é tranquilo, então leva. Ah, mas a gente está em pandemia, riscos, etc, etc. Faz no domicílio. Quando eu falo ser inexequível ou ser inaceitável, não é só questão de é possível o paciente entrar no carro, é possível entrar no carro, é fácil o transporte, não é só isso, é toda a logística. É pandemia também, né? Nós estamos em pandemia, né? Para quem está vendo isso aqui depois de muito tempo, está falando aqui em janeiro de 2022, ainda estamos em pandemia. Então pode ser um fator que faça com que você decida realmente manter o paciente em casa e fazer a radiografia em casa. Então, assim, esse raciocínio, quando eu falei lá no início, quando eu disse assim, a gente entendeu que a gente não pode estar fazendo a torta e a direita de forma rotineira, era isso que eu estava falando. Então, vamos pensar 2 vezes, vamos fazer quando realmente aquilo for interferir no meu raciocínio e, consequentemente, na minha conduta. Não vai interferir na conduta, não precisa fazer, tá? Porque a gente já entende que a vigilância ela ainda está com receio. Ela orienta a fazer quando é realmente necessário. Mas, ó, nessa resolução ainda tem um outro artigo, que é o artigo 81. Vou mostrar pra vocês aqui. O artigo 81, ó. Fica proibido segurar os dispositivos de registro de imagem com as mãos durante a exposição. Professora, e o que é aquilo nas fotos? Doutora segurando com as mãos. Pois é, exceto nas técnicas necessárias em radiografia odontológica intraoral. Então, nesse caso, você pode segurar com a mão. Então, veja que a própria vigilância deixa a gente ainda com o pé atrás em relação a isso. E tem muito artigo que traz esse cuidado, né? Opa, será que é tão seguro assim? Né? Se você usar sensor, você pode diminuir aí a sua radiação, né? Os artigos mostram isso também, aí as chances, né, de ter um problema a longo prazo são menores, tá? Mas veja que pode, deve, mas faça com responsabilidade. Eu acho que no final das contas é essa a mensagem, né? Faça com responsabilidade. Muito bem. E aí vem a questão da última pergunta, que diz assim, cadê ela aqui? E se eu não disponho do equipamento, né? Aí vem outra imagenzinha para vocês, ó. Se eu não disponho do equipamento, eu faço o quê? A decisão é sua, né? Em relação a ter ou não ter. Não dá para ter agora, porque realmente o custo é muito alto, eu não queria investir no mais simples, eu quero investir naquele que é bom mesmo, vou esperar mais um pouquinho, decidi não comprar agora. Então você vai raciocinar nos seus atendimentos sem a radiografia, ou você vai locar. Ok? Inclusive em São Paulo, para quem é de São Paulo, a gente sabe que tem um local lá, eu tenho o telefone de lá, que o pessoal loca. Não precisa ser uma pessoa como a gente, um serviço que tem, que vai locar. Tá? Então eles têm essa opção lá. Não vou voltar ainda nos comentários, tá? Já já. Aí vem assim, e se eu não disponho, né? Eu não disponho do equipamento. Vamos lá. O que é que a gente faz? Vou trazer aqui. Tem essas 2 opções, né? Ou o serviço vai dispor do equipamento de raio-x portátil, ou o serviço não vai dispor. Se ele tem um equipamento de raio-x portátil, ótimo. Vai só avaliar, né, aquilo que a gente já conversou, de o paciente pode ser transportado, não pode, é realmente importante aquela radiografia, não é? Que é justamente isso daqui, ó. Aqui, né? Daqui já é a segunda situação, o serviço não dispõe. Tá.
Então vamos lá. Se o serviço dispõe de raio-x portátil, faz, não faz, tudo aquilo que a gente já discutiu. E se o serviço não dispõe? O serviço não tem, não pretende usar agora, não vai comprar agora, não tem como locar, tá tudo fora de cogitação, né? Aí o que é que você vai avaliar? É possível transportar o paciente até um centro de radiologia? Se for possível, ótimo! Vamos transportar, até a panorâmica vai estar disponível, outros exames de imagem vão estar disponíveis, né? E a família ou responsáveis consideram viável o transporte do paciente? Porque às vezes na sua concepção é possível transportar, o paciente usa fralda, coloca até numa ambulância e leva. Mas para a família isso é uma coisa viável? Porque se não for, você vai raciocinar sem raio-x portátil. E aí vem aquela perguntinha, professora, como é que é raciocinar sem raio-x? Quem aqui tem ou teve a experiência do PSF vai responder por mim, né? Como é fazer as coisas sem radiografia? A gente vai lançar mão de muitas outras artimanhas, né? A gente vai tentar fazer translucência para encontrar uma cárie ali, a gente vai tentar ver mais o paciente. Então, por exemplo, no nosso serviço, a gente, quando o paciente termina o tratamento, a gente não vai mais ver nas próximas semanas, a gente já faz uma proposta para avaliação, para muitas vezes para raspagem, né, para descontaminação bucal, a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses vai variar. Então, se você tem uma situação ali em que não teve como fazer raio-x, mas o paciente tem muita mancha branca, tem várias áreas que são suspeitas, vamos ver mais vezes, vamos acompanhar. Na hora que aparecer ali uma coisa maior, já vou ver logo no início, eu não vou ver aquele paciente quando já tá aquela cárie enorme, né? Então, assim, dá para trabalhar sem equipamento. A gente, inclusive, quando não tinha um equipamento de radiologia, a gente fazia muito mais isso, de ver paciente o tempo todo, por conta dessa necessidade. Hoje, com o raio-x, a gente tem um pouco mais de segurança, né? E quando a gente tiver o sensor, vai ser melhor ainda, em breve. Deixa eu ver se tem perguntas. Acho que as perguntas que foram aparecendo a gente já foi comentando, né? Sem nenhuma pergunta não. Se tiver alguém com perguntas novas, aproveita e já faz aqui. Pois é, Luísa, um bom exame clínico, né? Um bom exame clínico que às vezes no paciente de domicílio, quando é aquele paciente com doença neurológica, aquele paciente que não colabora, às vezes não é tão fácil. É por isso que dentro do curso domiciliar tem um módulo só sobre exame clínico, como examinar o paciente no leito, porque não é a mesma coisa. Ah, mas eu faço no consultório. Não é a mesma coisa. Se tem alguém aqui que faz domiciliar já e faz consultório ou fez consultório, sabe, pode levantar a mãozinha e dizer, eu sei, é diferente. Por quê? Tá, gente? Então vamos relembrar o que a gente discutiu aqui. A gente conversou, primeiramente no início eu falei um pouquinho sobre a nossa história dentro da H3 Odonto, né? E passei para vocês a nossa experiência de que a gente passou um tempo sem ter o raio-x e que depois que a gente teve o raio-x, nem assim a gente passou a usar tanto como a gente às vezes usaria se estivesse no consultório, né? Depois a gente discutiu sobre o que a gente precisa. Quero fazer raio-x em domicílio, quero fazer raio-x em hospital. O que é que eu preciso? Ah, depende se eu vou usar película e vou revelar na casa do paciente, no hospital. Se eu vou usar sensor, preciso do computador para ver ali na hora. Se eu não quero ver na hora, ok, leva tudo para o consultório para revelar lá, para ver no computador lá. Conversamos aqui sobre alguns tipos de equipamentos, né? Explicamos que o equipamento que a gente usa, que é o melhor, ele é muito bom, tá realmente salgadinho, né? Quase 17 mil, mas que, poxa, posso, por que não? Compra, usa, mas saiba usar. Ele se paga rápido, vale muito a pena, tá? Agora, precisa saber se é o momento adequado. Então aí vem um planejamento, né? Toda aquela coisa de o que eu tenho para investir agora, não tenho esse dinheiro agora para isso, tenho para outras coisas, mas não tenho para isso. Daqui a pouco, lá na frente, talvez seja o momento mais adequado. É ou não é permitida a realização de radiografias em domicílio e hospital? É permitido com todos aqueles cuidados que a gente mencionou aqui, respeitando sempre a resolução que fala sobre as radiografias intrabucais. E a última pergunta, e se eu não disponho de equipamento, eu posso atender meus pacientes, eu posso fazer os procedimentos? Pode, você vai ter que raciocinar sem radiografia ou você vai locar
de algum local, de algum serviço, de alguma, enfim, alguma clínica, alguma coisa você pode locar, que é o ideal. Se você puder locar, é o ideal. Tá bem? Mas assim, a gente tem que saber lidar com a ausência de radiografias. Quando a gente lida com a ausência de radiografias, é importante que a gente tenha um documento para a família assinar, né, das possibilidades. Aí a gente tem também isso que a gente fornece para os nossos alunos, porque é uma segurança que a gente tem. Porque imagina se você vai fazer a extração dentária do lado daquele dente que você está extraindo, ali próximo tem um ameloblastoma. Então é importante, né, que a família saiba dos riscos, tá? E que assine isso mesmo assim. De novo, se você puder locar, melhor, tá? Mais seguro, tá bem? Lisa, a qualidade da radiografia é inferior naqueles outros equipamentos? De forma geral, sim. É o que as pessoas relatam. É inferior, mas não é ruim, tá? Porque eu acho, sabe, Lisa, que também a revelação interfere bastante no resultado. Né? Às vezes você tem um dióxido, mas você não sabe revelar. Aí sai aquela bomba. Não é verdade? Da mesma forma, quem revela bem, quem sabe fazer a coisa bem, às vezes tem um equipamento que não é tão 100%, mas faz uma boa revelação, consegue uma boa radiografia. De toda forma, esses mais simples, a queixa principal é em relação a transporte, a posicionamento, sabe? Mas as radiografias variam muito. Há quem diga que não é tão bom assim, tá? Mas conheço pessoas que usam alguns daqueles equipamentos e que conseguem boas radiografias. Bem? Agora, garantido mesmo, qualidade boa, realmente são esses com custo maior. Ok? Sabe se no Rio de Janeiro tem algum local para alugar? Luciana, não sei de cabeça, mas vamos perguntar nos grupos, tá? Se você puder falar comigo no privado, professora, lembrando, a gente coloca, ou se você tiver em algum grupo desses, a gente tem grupo de home care, né? E tem os grupos gerais de odontologia, de laser, etc, que vale também a gente sair perguntando. Ó, a Paty é do Rio, já pesquisou, né? E não achou quem faz locação no Rio. Claudinete, mas a gente acho que vale perguntar, né, Paty? Vocês podem até fazer isso já. Coloca lá nos grupos, daqui a pouco a gente acha. Outra pergunta, qual a média de valor que sai cada radiografia? Gente, isso é muito relativo, né, Claudinete? Imagina que você sai do seu consultório para ir na casa do paciente para fazer uma radiografia. Eu acho justo que você cobre pelo menos o valor da consulta. Agora, você já está na casa do paciente, você fez a consulta, você fez uma raspagem de todos os dentes que você já está cobrando, e aí precisou fazer uma radiografia. É diferente, não é? Você pode cobrar até R$50. Ou de repente nem cobrar, é só uma radiografia. Então, assim, é bem relativo. E isso aí a gente precisa colocar na ponta do lápis, né? Quando eu falo ponta do lápis, entenda planilha do Excel ou esses aplicativos, etc. Para você entender seus gastos, seus custos, para saber mais ou menos quanto vai sair, tá? Normalmente, para ter uma ideia, né, uma noção, aqui em Natal, na nossa realidade, se a gente sai para fazer uma bateria, né, ou pelo menos 6, 7, 8 radiografias, a gente cobra o valor dos nossos procedimentos de raspagem, dos nossos procedimentos de dentística, que estão ali em R$630 à vista. Agora, uma radiografia que vai ser uma coisa super rápida, talvez o valor da consulta. Então, fica aí as situações para a gente pensar. Existe alguma resolução ou recomendação para entrar em hospital com todo esse equipamento? Eu desconheço resolução. Existem algumas considerações dos hospitais, aquele hospital em específico para você entrar, e aí não é só com esse equipamento, é com qualquer outra coisa, especialmente se for em centro cirúrgico. Existem algumas necessidades, eles pedem muitas vezes o documento do equipamento, né, a garantia, etc. Mas isso aí vai variar de hospital para hospital, tá, Rê? Beleza, gente? Mais dúvidas? Francisco entrou agora. Boa noite, Francisco. Gente, muito feliz. Tem muitas pessoas que eu não conhecia que estão aqui. Alguns nomes conhecidos e outras pessoas que eu não conhecia. Muito feliz com a presença de todos. Bom, vamos encerrando por aqui. Se alguém ainda está digitando alguma pergunta e de repente não der tempo de colocar, ou de repente alguém que surgiu alguma dúvida depois, chama a gente lá no Insta. Pode falar no privado. Eu ou Cecília, uma de nós duas vai responder para vocês. De repente a gente pode conversar no WhatsApp também, tá bem?
e tirar aquelas dúvidas pontuais, porque as dúvidas surgem na hora que a gente vai fazer o negócio, não é assim? Estuda, 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 vamos montar aqui a mala, ai meu Deus, mas e não sei o que lá? Então entre em contato com a gente que a gente ajuda, tá? O operador do aparelho pode receber radiação secundária mesmo com o lençol. O lençol que você fala, Lisa, é o colete? Eu acredito que sim, né? O colete de chumbo. Se assim for, aí o que existe lá, né? O que é escrito lá? Se você usa da forma correta, você não vai receber radiação. E aí vem a história do vídeo que eu falei. Existe um vídeo que mostra como que você deve se colocar para você não levar radiação. Mas usar o colete de chumbo, sempre. Até porque em domiciliar, às vezes você não consegue aquela posição tão desejada, porque você está no quarto do paciente, você não consegue afastar muito, o paciente se mexe, está na posição X que não é o ideal. Ora, paciente que colabora é maravilha. Abra mais, vira para a esquerda, vira o rosto para lá, por favor, tira a língua daí. Isso não existe muitas vezes. Então, a coisa é feita para a gente não ter radiação, mas existe sempre esse risco. Por isso que a gente tem que estar protegido com o colete de chumbo. Cristiane, não assisti desde o início, mas gostaria de saber se podemos fazer home care em qualquer lugar do Brasil. Sim, Cris. O home care, inclusive está na lei, né, da odontologia. Qualquer cirurgião dentista ele pode fazer atendimento odontológico em qualquer lugar, na verdade, né? Não é obrigatório você ter nenhum título hoje, pelo menos. Tá bem? É claro que como a gente não vê isso na faculdade, então as pessoas procuram os cursos, e é por isso que a gente tá aqui também, né, trazendo informação e tudo mais, porque existem muitas peculiaridades, mas poder pode sim, tá? Tudo registrado, tudo bonitinho, né, mas pode sim, tá bem? Jéssica, que bom que você gostou, obrigada pelo carinho, obrigada Emaia Ruvieri, que bom que você gostou. Oi, Tasso! Tasso, meu ex-aluno, querido colega. É necessária uma autorização da vigilância para usar o equipamento de raio-x. Na verdade, o que é que acontece? Quando você monta o seu serviço, você vai ter que acionar lá a vigilância para regularizar tudo. E uma das coisas que eles perguntam é se você tem equipamento de raio-x. Se você tiver, aí eles vão fazer algumas solicitações de documentação referentes ao equipamento de raio-x. Tá bem? Inclusive, para quem faz consultório e faz domiciliar, hospitalar, você pode usar esse equipamento no consultório também. Usa no consultório, usa no domicílio, usa no hospital. Não precisa ter o fixo no consultório, tá? Você pode, inclusive, ter o braço no consultório e acoplar o equipamento sempre que você for usar no consultório. Beleza? Eu falei assim, vamos fazer uma live mais rápida, o tema vai se esgotar rápido. Já vamos em 1 hora, né? Mas eu acho que agora a gente finaliza. Gente, obrigada, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo carinho de sempre. Lembrando, 11 e 12 de abril vai ter nossa primeira imersão, nosso primeiro momento, assim, vipasso para os nossos atuais alunos ou ex-alunos que fizeram o curso de domiciliar ou que fazem, tanto online como o presencial. A gente vai poder estar junto aqui em Natal, aí vocês vêm pra cá, conhecer nossa sede, conhecer como funciona todo o serviço, acompanhar a gente nos atendimentos, nos treinamentos, nas discussões e, quiçá, acompanha a gente na hora de fechar uma parceria, de propor uma parceria, enfim, consegue ter essa vivência do nosso serviço. Paty, chama a gente que a gente conversa. Você vem pra cá pro curso de saliva, né? Então, de repente, a gente já faz aí, porque é logo depois do curso de saliva. Isso é muito bom ter vocês aqui. Tá bom, gente? Boa noite. Próxima terça-feira tem de novo aula com a professora Cecília e em breve a gente vai estar com aula com vocês pelo nosso YouTube. Então, terminando aqui, vai lá no YouTube, já procura H3 Odonto, se inscreve para receber, né? Ativa o sininho para receber todas as nossas informações de live. Tá certo? Muitas aulas chegando aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo feedback. Obrigada por tudo. Espero... quem puder faz print. Cadê o nosso print? Posso dar o sorrisão para vocês fazerem print? Alguém tirou, né? Pelo amor de Deus. Alguém fez print? Coloca lá no Instagram e marca a gente, tá bom? Pra gente divulgar também as nossas aulas, para que outras pessoas possam ter acesso. Tá bem? Ricardo, beijo pra você. Saudades também. Sempre vejo você no Insta. Fiquem com Deus. Boa noite. Excelente resto de semana. Deus nos proteja. Estamos precisando de muita oração, de muitos cuidados, né? Deus nos proteja para que logo, logo tudo isso passe
e a gente possa ter a nossa vida normal de 2 anos atrás. Que assim seja. Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã. E não se esqueçam, voltei para ficar, né? Voltamos para ficar. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.